Fala galerinha jovem, sejam bem-vindos aqui a esse tema tão especial. Hoje eu resolvi fazer um vídeo em que nós vamos comentar o tema da lição jovem dessa semana, que aliás está bastante picante. Porque a lição dessa semana ela está falando sobre o sexo antes do casamento. E nós vamos então aqui, eu vou apresentar alguns rápidos argumentos, algumas ideias acerca desse tema, que nós podemos encontrar tanto na Bíblia, quanto também na própria ciência comum aí dos nossos dias atuais. É bem verdade que hoje nós vivemos em um mundo que estimula a sensualidade, que estimula o sexo antes do casamento. Para muita gente, fazer sexo antes do casamento é sinônimo de maturidade, de crescimento, de independência emocional. É sinônimo de alguém que já está mais maduro, preparado para a vida. E essas ideias elas têm tomado de conta de muitos jovens e adolescentes, tanto da igreja, principalmente fora dela. Não é à toa que a vida sexual hoje está mais precoce do que nunca. Hoje a gente encontra adolescentes de 13 anos, 12 anos de idade que já têm vida sexual ativa. Mas será que essas coisas são boas? Será que essa vida sexual precoce ela traz algum benefício para a vida dos seres humanos, para a vida dos jovens? Bom, é sobre isso que a lição dessa semana ela vem abordando, falando acerca do sexo antes do casamento. E ela já começa até com uma chargezinha, falando que é importante nós sabermos que o melhor sabor das coisas estão na realidade quando elas são comidas no tempo certo. Essa analogia de comer uma fruta madura ou uma fruta verde que gera sensações completamente diferentes, ela pode ser comparada à vida sexual também. Porque se você experimenta cedo demais uma coisa que Deus preparou para um momento especial na sua vida, então isso pode trazer frustrações, isso pode trazer prejuízos emocionais, fisiológicos, psicológicos e relacionais. Então é importante nós sabermos que a Bíblia ela estimula a virgindade, ela estimula a abstenção sexual até o período do casamento. Por que a Bíblia estimula? Por várias razões. Primeiro, o sexo ele foi feito para duas pessoas que se amam dentro de um relacionamento estável chamado casamento. O sexo ele é na realidade a celebração de um casamento. O sexo ele é a celebração de um compromisso, de um contrato feito entre duas pessoas, e esse contrato normalmente ele tem suas nuances de publicidade, porque ele é feito diante de pessoas, ele é feito diante de um juiz ou diante de um pastor, e essas nuances de publicidade, de algo público, é que faz então com que após isto, o sexo agora ele venha e comprometa esse casal um com o outro. Não é à toa que muitos estudiosos dizem, inclusive estudiosos da área sexual na Bíblia, falam que o casamento ele só é de fato consumado quando existe uma relação sexual entre o marido e a sua esposa. Isso a gente vai ver lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 24. Porque quando nós olhamos lá para Gênesis, Adão, quando ele acorda daquele seu sono, ele olha para Eva e diz assim, Tesselar, isto é, finalmente, esta é osso dos meus ossos, significando que ela havia saído dele, e carne da minha carne, significando que ela era íntima dele. E aí o texto bíblico continua dizendo, por isso deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher e se tornarão uma só carne. Por que eles se tornarão uma só carne? Porque antes eles já eram uma só carne. E agora como é que eles se tornarão uma só carne novamente? Por meio do ato sexual. Por meio do ato sexual, eles voltam a ser uma só carne novamente. Paulo fala esse mesmo princípio quando ele, aconselhando os coríntios, ele disse, acaso não sabeis que quando você se une sexualmente a uma prostituta, você se torna uma só carne com ela? Isso mesmo. Paulo está dizendo, portanto, que o ato sexual, ele gera essa união, ele gera essa ligação entre um homem e uma mulher, fazendo com que eles assumam, portanto, uma conexão muito maior do que antes da relação sexual. Então, nos nossos dias, como eu disse para vocês, isso é muito propagado nos meios sociais aí, né? A questão de sexo antes do casamento, para a maioria das pessoas isso não tem nenhum problema. Há inclusive aqueles que estimulam, achando que é agradável, achando que é benéfico, quando na realidade não tem. A lição de jovem, portanto, ela vem trazendo a pergunta, sexo antes do casamento é pecado? Bom, é pecado. Embora nós não tenhamos um texto explicitamente bíblico falando sobre isso, e embora nós possamos encontrar essa ideia em algumas terminologias bíblicas, como por exemplo porneia, que é fornicação, e fornicação é relação sexual antes do casamento,
E há um outro texto também que nós encontramos em Deuteronômio, mas as ideias gerais sobre sexo encontradas na Bíblia deixam de maneira muito clara que o sexo, primeiro, deve ser feito entre um homem e uma mulher. Segundo, deve ser dentro de uma relação matrimonial. Esse primeiro sexo entre o casal Adão e Eva foi celebrado depois que Deus fez a união entre eles dois. E assim a gente vai ver ao longo da Bíblia. Então, sexo antes do casamento, ele desvirtua o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? É que o casal primeiro se case, deixe pai e mãe, a ordem de Gênesis capítulo 2, né? Deixe pai e mãe, se una, isto é, se apegue, se agarre ao seu cônjuge apaixonadamente, e então é que eles se tornam uma só carne. Então o sexo ele vem depois de outros dois passos. Portanto, a gênese das relações humanas sugere de maneira muito clara que o sexo ele foi feito para depois do casamento e não para antes dele. Agora alguém pode dizer, mas e no caso de jovens que vêm para a igreja, que já tinham uma vida sexual ativa e agora de repente eles vão namorar um outro jovem para se casar, o que eles vão ter que fazer? Bom, eles vão ter que juntar os trapos, é o que sugere aqui a lição dos jovens. Vai ter que entender primeiro que a sua vida, sua vida conjugal, ela vai ter algumas limitações, e eu vou já falar sobre isso, porque quem tem uma vida sexual precoce antes do casamento, quer seja com o seu parceiro com quem ela casou, ou parceira, ou com alguém com quem ela não casou, mas se ela inaugurou esse momento especial que é o sexo antes do casamento, ela vai ter algumas consequências dentro das relações conjugais. Mas se não há outra maneira, porque às vezes o Evangelho encontra as pessoas já em situações assim, porque elas foram estimuladas pelo mundo antes de encontrar a palavra de Deus e serem estimuladas por ela, então o que cabe a você é juntar os trapos, é levar a vida, se manter pura dentro do teu casamento, dentro do teu relacionamento com o teu namorado ou namorada e aguardar o casamento para que finalmente vocês celebrem essa união sexual, porque ela deve ser feita exatamente dentro do contexto do casamento. Mesmo porque o desejo de Deus é que ele seja o oficiante desta relação tão íntima, tão vitalícia, tão importante e duradoura, que é a instituição casamento. Devemos nos lembrar que a primeira pessoa que instituiu o casamento foi Deus, lá no Jardim do Éden. Depois, nos dias atuais, é importante que você se preserve a pureza da relação de vocês, porque o ideal é que o casamento seja feito diante de Deus, não apenas diante das pessoas, como hoje em dia se estimula bastante, né? Hoje as pessoas acharam que o casamento ele é uma celebração apenas da união entre o homem e a mulher. Mas eles esquecem que o casamento é uma celebração, na realidade, do plano de Deus, que foi instituída lá na origem da humanidade. Então, é por isso que você precisa entender que o casamento deve ser feito na presença de Deus. Porque os votos são feitos para Deus. E também as pessoas que estão ali, elas não devem ser convidadas, mas testemunhas dos votos que você fez diante de Deus, de que cuidaria da pessoa amada, daquela pessoa que está do seu lado, e que você dedicaria o melhor de si e a sua vida para poder cuidar dela. Então, eu finalizo falando sobre a importância da responsabilidade sexual. É importante você ter uma responsabilidade sexual para que a sua vida não fique uma vida precoce. E assim você comece a relacionar-se com diversas pessoas e, consequentemente, isso traga prejuízos, né, traumas. Veja, até no próprio G1 eu estava pesquisando, tem uma notícia lá, uma pesquisa feita por uma entidade norte-americana que mostrou, né, provou, foram entrevistados 2.000 casais. E por incrível que pareça, mais de 20% ou 22% daqueles que haviam feito sexo antes do casamento chegaram à conclusão de que o relacionamento tinha menos qualidade do que aqueles que não haviam praticado sexo antes do casamento. Então é muito importante você entender isso, que o sexo, portanto, fora do casamento, ele vai comprometer a qualidade futura do relacionamento. É muito claro, as estatísticas estão aí, provam que os jovens, que as pessoas que tiveram uma vida sexual ativa antes dessa relação séria que é o casamento, eles têm 3 vezes mais probabilidade de terem um divórcio, de se separarem dentro do casamento. Eles têm 3 vezes mais chances de ter um casamento fadado ao fracasso. Não é à toa que a gente vê tantos divórcios nos dias atuais acontecendo. Porque experimentar essa relação tão íntima do casamento fora dele pode trazer essas consequências. Além do mais, a multiplicidade de parceiros dentro da relação sexual também, uma pessoa que já teve vários relacionamentos sexuais antes de se casar, isso é extremamente prejudicial. Quer queira, quer não, fica uma comparação mental, este era melhor do que aquele, esta era melhor do que esta.
Isso gera, às vezes, um grau de insatisfação sexual dentro do casamento. Então é importante, jovens, vocês aterem-se àquilo que a palavra de Deus recomenda, aquilo que a Bíblia recomenda. E preste atenção, não dê espaço. Na menor brecha possível que você der, o inimigo vai tentar fazer você, de repente, cair nisso. E aí você vai sofrer sérias consequências. Isso sem falar, às vezes, por exemplo, numa gravidez indesejada. Olha quantas meninas têm crianças aí antes de terem um relacionamento sólido, um relacionamento conjugal sólido. Ah, tem preservativo, tem camisinha. Isso nem sempre tem dado certo e vocês sabem muito bem disso. Além disso, tem os efeitos psicológicos, né? Eu também li uma pesquisa em que mostrava que as mulheres, normalmente as mulheres que tinham relações sexuais precoces, elas tinham mais probabilidade em cair na depressão. Então, elas, inclusive, muitas delas, uma orientação norte-americana é que elas fossem monitoradas, porque normalmente as jovens que têm relações sexuais antes do casamento têm muito mais chances de sofrerem de depressão ou algum tipo de transtorno psicológico em virtude disso. Bom, as estatísticas estão aí para serem consideradas, mas o mais importante de tudo não é as estatísticas, mas sim a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que sexo é para depois do casamento. Então, meu irmão, minha irmã, se preserve. Não vá atrás da propaganda, não vá atrás da mídia, não vá atrás dessas pessoas que querem destruir a família, a solidez dos relacionamentos. Mantenha-se impoluto, mantenha-se incontaminado, mantenha-se puro e você vai ver quantas bênçãos o teu casamento vai ter se você se preservar até esta ocasião. Que Deus te abençoe e que você siga as orientações da palavra de Deus.